Imposto e sonegação fiscal. O Plano Aberto de hoje traz uma reportagem que vai mostrar os desafios do sistema tributário no país. Veja também. Novas regras para as autoescolas em Mariana exigem mudanças nos locais das aulas práticas. E hoje é dia de você conferir as oportunidades de emprego no nosso quadro de vagas. Olá! Com o objetivo de organizar melhor o fluxo de carros na cidade, a Prefeitura de Mariana decretou novas regras para os treinamentos e as avaliações dos alunos dos Centros de Formações de Condutores do município. Uma das mudanças mais significativas é a proibição de aulas e de bancas examinadoras na Rua 9 de Julho, que fica no bairro Vila Maquiné. As autoescolas também terão que fazer rodízios para as aulas práticas entre os bairros Vila Maquiné, Jardim dos Inconfidentes e Cruzeiro do Sul. Veja mais detalhes com a repórter Águida Martins. As novas normas proíbem as aulas no centro histórico e o uso de tintas para marcações das vias públicas. E já o pátio da rodoviária foi definido como local para as aulas de moto. E para dar mais detalhes sobre essas mudanças, eu converso com o secretário municipal de Defesa de Mariana, Braz Azevedo. Braz, inicialmente, qual que é o objetivo dessas mudanças? Na realidade, havia várias reclamações por parte da população, principalmente no bairro Jardim dos Inconfidentes, Vila Maquiné e Cruzeiro do Sul, com relação ao fluxo do veículo, o impacto que esses condutores, que esses treinamentos estavam ocorrendo lá nesses bairros. Com relação ao centro histórico, também com um grande prejuízo no fluxo de trânsito, nós tentamos de início um paliativo, mais orientação com relação a esses centros de treinamento, só que não surgiu um efeito totalmente eficaz para essas providências e, através de uma ação pública, foram delimitadas alguns procedimentos. Esses procedimentos visam não a realização desse treinamento aqui no centro histórico. Nos bairros, hoje o órgão de trânsito ele faz uma escala mensal, essa escala mensal para a gente delimitar, reduzir o número de veículos em cada bairro e reduzindo o impacto. E Braz, com relação a essa escala, como que vai funcionar? Essa escala é feita pelo órgão de trânsito, municipal de trânsito, e encaminhada a todos os centros mensalmente. E com relação a esse funcionamento, cada escola atua de acordo com o rodízio, um limite mais ou menos de 4 carros em cada local fazendo as manobras, os treinamentos de baliza, para melhorar o fluxo de trânsito. E essa fiscalização vai ser feita pelo órgão com apoio da população, para a gente detectar aqueles abusos, o descumprimento desse decreto, para a gente tomar as providências. E Braz, haverá treinamento para adaptação a essas novas regras? Elas já estão em vigor, com relação já estão funcionando até bem, com alguns detalhes que a gente tem que ajustar de acordo com a denúncia da própria comunidade, mas o órgão de trânsito está totalmente à disposição, inclusive com operações preventivas, e algumas inopinadas, para a gente estar adaptando e corrigindo esses detalhes. E Braz, e no caso das empresas que não cumprirem essas determinações, quais as punições? As punições estão expressas no Código de Trânsito, e ela pode chegar desde o recolhimento desse veículo, como também até a apreensão da carteira do condutor, do instrutor, e encaminhada ao Detran. Braz, muito obrigada pela entrevista. E essas novas medidas já estão em vigor e as denúncias sobre o descumprimento de alguma norma podem ser feitas pelo telefone do Demutran, que é o 3558-1709. Confira com Felipe Barbosa as oportunidades de emprego na região. O Cine de Ouro Preto oferece uma vaga para açougueiro. É preciso ter experiência comprovada de 6 meses na função. Outras informações pelo 3559-3321 ou 3551-0750. E o Cine de Ouro Preto também oferece uma vaga para auxiliar de escritório. É necessário ter ensino médio completo, curso de informática e experiência de 6 meses. Os interessados devem levar CPF, identidade e carteira de trabalho à sede do Cine. O endereço é Rua Conselheiro Santana, número 14, no bairro Pilar. E o Cine de Mariana está com uma vaga para operador de plataforma elevatória. É necessário ter ensino médio completo, curso com certificado da área e carteira nacional de habilitação na categoria B. Outras informações, entre em contato pelo 3558-2001
ou 3557-3547. No nosso blog você confere essas e outras vagas de emprego na região. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, cerca de 1 trilhão e 800 milhões de reais foram pagos em 2014 pelos brasileiros em impostos, taxas e contribuições. Por outro lado, foram sonegados mais de 500 bilhões de reais, segundo dados do Sindicato dos Procuradores da Fazenda. Diante deste cenário, quais as principais fragilidades do sistema financeiro aqui no país? Veja na reportagem. O consumidor brasileiro sente todos os dias a alta carga tributária no bolso. De acordo com o levantamento feito no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em muitos produtos do dia a dia, os impostos chegam a representar mais de 50% do valor total. Na compra de um jogo de videogame ou de uma maquiagem, o consumidor paga 70% de imposto. 60% do preço de um micro-ondas correspondem à carga tributária. No caso do fogão, chega a 41% e da geladeira, 38%. Quem ganha menos é também quem sente mais o peso dos impostos. Ele paga muito tributo, mas especialmente porque nós temos bases tributáveis equivocadas. Se tributa muito no Brasil o consumo de bens e serviços, que é uma tributação que acaba que, no fim das contas, onera de uma maneira muito importante as parcelas, os pobres, de um modo geral, porque quase sempre essas pessoas gastam tudo aquilo que recebem. Então, proporcionalmente, ele é mais onerado do que aquele que poupa uma parte do que ganha e que não consome toda a sua renda em produtos. Nós temos uma tributação muito alta no consumo, principalmente, uma tributação baixa na herança. Então, se for analisar no critério de valor, não seria mais interessante tributar menos o consumo e mais a herança naquela ideia de produção, naquela ideia de buscar aumentar a questão econômica de um país? Segundo dados da Secretaria da Receita Federal, cerca de 36% de toda a riqueza produzida no país no ano passado vieram de impostos pagos à União, aos estados e aos municípios. Ainda estamos carentes de uma reforma constitucional que melhor distribua as receitas tributárias entre os diferentes entes da federação, porque elas estão muito concentradas na União e a maior demanda, a maior força de demanda é no plano dos municípios, que são muito carentes de receitas tributárias e vivem dependendo de transferências dos estados e da União. Isso gera necessariamente uma vinculação política, uma dependência política de outros entes. Pagar imposto é necessário, até mesmo para manter a estrutura do país. De uma forma geral, nós precisamos de pagar os impostos. O problema é que esses impostos são altíssimos e o Brasil é um dos recordistas aí nessa questão dos impostos, e o retorno desse imposto para a sociedade vem se perdendo ao longo do tempo, né? Pagamos muitos impostos e a gente tem problemas em todas as áreas da sociedade. Claro que existem alguns problemas que são problemas de direito tributário, que dar um pouco mais de racionalidade a um sistema de ICMS de 27 estados distintos, unificar alguns impostos para que a legislação seja um pouco mais simples, mas há um grande problema também sobre o que se faz com a arrecadação desses tributos, e, infelizmente, esse não é um problema da tributação em si, mas do sistema político de um modo geral. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço na tal da reforma tributária e reforma política. Não sou ceticista ao extremo de fechar os olhos, mas acho pouco provável acontecer. Desde questões do Pacto Federativo, além das questões de uma tributação mais racional. Então, em vez de ter vários tributos sobre o consumo, unifica um, faça um só. Aproveitamento de créditos, a tributação sobre herança, a tributação sobre a renda, isso tudo valeria, ou é importante fazer uma nova análise e uma nova discussão em busca de uma justiça fiscal. Talvez a melhor solução para pensarmos seria como gastar o dinheiro público, e não tanto mais em aumentar a arrecadação, porque ela já é um nível consideravelmente elevado, mas melhorar a arrecadação. A modernização do sistema de tributação no Brasil pode evitar também fraudes e facilitar o comércio internacional.
Mas para o advogado, a desburocratização do sistema ainda está longe dos avanços necessários. Naturalmente, a economia brasileira evoluiu, nas últimas décadas, então houve necessidade e houve, de fato, um aperfeiçoamento das regras de tributação internacional. Nós estamos caminhando bem com as últimas alterações aí de 2013 e 2014. A gente começou a aproximar dos regimes adotados pelos países desenvolvidos, mas ainda tem um caminho longo aí para a gente chegar num nível satisfatório de regras de tributação. E o Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.